Jorge Jesus, responsável pelo canal Senhores do Tempo, e hoje estou entrevistando Romero Júnior, professor de filosofia da UFS. Exato. Cumprimento a todos que acompanham o canal Senhores do Tempo. É um prazer estar aqui, conversar sobre, digamos assim, temas que diz respeito às nossas temporalidades. Professor Romero, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é Romero Júnior? Como é que o senhor definiria Romero Júnior? Olha, eu sou professor, atualmente a minha vida é trabalhar como docente. Eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe desde janeiro de 1997. Trabalho com filosofia, que é basicamente a minha vida, mas também trabalho com cinema. Atualmente sou professor também na pós-graduação em cinema aqui da UFES, no chamado PPG Cine, o programa de pós-graduação em cinema da UFES. E trabalho também fora da universidade. Por exemplo, trabalho com movimentos sociais, com movimento popular. Digamos, eu diria, se eu pudesse me definir, eu preferia me definir como educador popular. Então, na universidade, eu trabalho como trabalhador. Me perdoe a tautologia. É o meu ganha-pão. Agora, livre do meu ganha-pão, eu me sinto um educador popular. Digamos, e educador popular, para mim, é uma palavra muito ampla. Eu não estou restringindo só, digamos assim, uma questão geográfica. Digamos assim, educador popular é uma concepção de educação que passa por arte, cultura, sociedade, posicionamento no mundo, etc. Deixa eu entender bem. Você disse que você, como profissão, é professor da Universidade Federal, mas você também é um educador popular. Você é um educador popular como pessoa? Eu diria que eu sou um educador popular em sentido freiriano. Qual o sentido freiriano? Eu sei que Paulo Freire anda muito criticado por essas redes, mas eu ainda reivindico o legado de Paulo Freire. Freiriano em que sentido? Paulo Freire dizia: educação é exatamente aquilo que vai para além do modelo tradicional de educação. Então, por exemplo, para Paulo Freire, o processo educacional ele não acontece exclusivamente dentro dos muros da escola. Então, para Paulo Freire, a educação é sempre mais ampla do que a escola. Então, significa dizer, quando eu digo que eu sou um educador e na UFES sou um trabalhador e fora da UFES sou um educador, é porque, para mim, a extensão da UFES não poderia ser tal qual a UFES. Eu teria que ser algo que não necessariamente fosse uma mera extensão da UFES. Essa não mera extensão da UFES é o que eu entendo por educador popular. Significa dizer, eu trabalho, assessoro, acompanho, discuto com movimentos sociais, com movimentos populares, com sem teto, sem terra, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, discuto mídia, discuto relações de gênero. O educador popular é aquele que não se fecha numa especialidade, porque ele entende que qualquer pauta progressista é uma pauta popular. É nesse sentido. Rubem Alves, ele faz uma diferença entre o professor e o educador. Perfeito. Você também faz essa diferença? Faço e acho perfeito. Eu me lembro, quando eu li o famoso Conversa de Quem Gosta de Ensinar, ele faz uma diferença fundamental. Eu diria, olha, o professor, de um modo geral, ele é o profissional. Ele é aquela figura que, digamos assim, como diz o ditado, eu tenho que levar o leite para casa, eu tenho que levar a comida para casa, então eu tenho que trabalhar. Então, ele é um funcionário. É um funcionário. Agora, o educador não. O educador, ele pode ser no ônibus, ele pode ser na praça, ele pode ser no partido político, ele pode ser na associação, ele pode ser no movimento social, ele pode ser no movimento sindical, ele pode ser, entende? Então, nesse sentido, educação é processo. Tanto para Rubem Alves como para Paulo Freire, como era também para Antônio Gramsci, educação é processo. Né? E é processo que diz respeito à condição existencial de todo ser humano. Significa dizer, educar e viver. Só não educa quem morreu. O que seria um funcionário, por definição? O funcionário é aquele que cumpre regras. Que faz funcionar, que faz funcionar, que cumpre regras. Eu sou, por exemplo, olha, eu sou da dedicação exclusiva da universidade. Significa dizer, eu não posso ter outro emprego. Eu tenho 40 horas na Universidade Federal de Sergipe. Significa dizer, eu distribuo as 40 horas dando aula, pesquisando, palestra, trabalho de extensão, pesquisando e orientando estudante. Então, isso é o que faz o funcionário. Eu sou literalmente obrigado a fazer isso, porque é daí que depende o meu, digamos assim, o meu salário. Eu sou um professor que, dentro da estrutura maior do Estado, sou um funcionário público. Então, é isso que faz. Por isso que é definido como funcionário público, né? Agora, eu diria, isso tem limites. Né? Isso tem limites. Os limites são, digamos, estruturais. Não é você estar numa estrutura. A universidade, ela não é um corpo estranho ao Estado. A universidade, ela é a extensão do Estado.
Entendeu? Então, nesse sentido, eu participo dessa engrenagem. Posso até não concordar com ela. Tenho até a liberdade de não concordar com ela. Mas eu estou nela. Entendeu? Então, nesse sentido, é o papel do funcionário. Já o educador, não. O educador, eu diria, olha, o educador, o que ele menos é funcionário. Pegando aí nessa linha, porque eu também sou educador e eu trabalho há 20 anos já na área, como profissão, mas como ser é desde sempre. Porque eu acho que desde criança mesmo eu já era mais velho, então eu ajudava os outros. E eu sempre vi problemas na escola com essa questão de educador e professor, principalmente hoje em dia. Porque os professores sentem como se tivessem, se assumir o papel de educador é como se estivesse assumindo o papel dos pais. Então ele faz questão de demarcar, eu sou professor, eu não sou educador. Justamente numa linha contrária a Rubem Alves, a Paulo Freire, etc. O que seria então as qualidades de um bom professor? Que seria o diferente de um bom educador? Olha, do ponto de vista profissional, eu tenho algumas ideias na cabeça. O que as instituições esperam do bom professor? Eu tenho algumas ideias na cabeça. Primeiro, eu estou numa instituição que tem uma peculiaridade. Trata-se daquilo que, entre aspas, chamam de ensino superior. Não é superior porque é superior em relação ao ensino médio e ensino fundamental. Isso é falso, isso é falácia. Então, não é superior porque é melhor. Ele é superior pelo grau de especialização. Então, só por isso. Não tem nada de inferior ou superior. Então, nesse sentido, o ensino superior ele tem uma peculiaridade. Né? Então, por exemplo, não se separa no ensino superior pesquisa de ensino. Então, eu trabalho com certas especialidades. Eu sou professor de filosofia, trabalho com filosofia no meu curso de filosofia e trabalho com introdução à filosofia para outros cursos. Né? Então, nesse sentido, eu tenho, digamos, algumas regras a cumprir. Por exemplo, eu tenho que fazer uma carga de leitura mensal, consequentemente diária, eu tenho que fazer anotações, eu tenho que escrever texto, artigo, livro, se eu tiver condição, e eu tenho que, acima de tudo, ser aquilo que eu acho que é fundamental no professor, ter clareza na exposição do conteúdo. Porque se um professor não é claro, ele é prescindível na sala de aula. Entenda-se, claro eu domino o assunto e eu me faço entender no assunto, mesmo que os alunos não concordem comigo. Mas eles têm que saber do que está sendo dito e entender o que está sendo dito, antes de concordar, aderir ou não. Então, nesse sentido, a clareza no ensino superior está vinculada à pesquisa e à leitura. Obviamente que eu podia dar um componente aqui que eu chamaria de componente psíquico, né, no ensino, que é uma motivação psíquica. É o seguinte, seria muito bom que um professor fosse apaixonado pelo que faz, mas aí já era cobrar demais. Aí paixão não se cobra, né? Paixão Exatamente. não se cobra. Eu vou voltar para esse assunto ainda, mas eu quero desviar um pouquinho para a questão do primeiro vídeo que eu fiz, do antepenúltimo vídeo, que foi sobre uma mensagem de final de ano que eu falei da sociedade que usa muitas máscaras. O que é que você achou dessa provocação? Olha, para mim é inevitável. Veja, eu acho que a gente pode usar a palavra máscara em um sentido pejorativo e em um sentido positivo, que eu diria antropológico. No sentido pejorativo é você utilizar a palavra máscara como mascaramento, como falseamento, como forma de esconder o que se é. Mas eu acho que a palavra máscara não tem apenas significado. A palavra máscara, ela também significa aquilo que os gregos, para mim, foram os primeiros a perceber. É a persona. Máscara, literalmente, máscara do grego significa persona. Digamos assim, significa dizer, toda sociedade, ela é estruturada em elementos que são máscaras. Significa dizer, inevitavelmente, eu cumpro papéis em formas sociais. Isso é uma tese da sociologia moderna. A sociologia moderna, principalmente depois de Durkheim, ela trabalha muito com a ideia de papel social. Isso é uma invenção da sociologia moderna, né, de papel social. Então, assim, eu cumpro de fato papéis sociais. Olha. Eu sempre digo aos alunos, em tom de brincadeira, olha, muitas vezes eu tenho um comportamento perante os alunos na sala, um comportamento altivo, alto, forte e tal, e eu digo a eles, isso na verdade é um teatrinho mal feito. Digamos, eu só faço isso porque eu estou aqui na condição de professor. Então, isso assim como eu não faço isso quando eu estou na cozinha da minha casa, eu não faço isso quando eu estou no cinema, entendeu? O que significa dizer, ali eu estou cumprindo um papel. Então, inevitavelmente, é impossível, nas relações sociais, você fugir dessa forma de máscara e tal. Porque significa dizer, pedir uma espécie de transparência total, eu acho isso absolutamente impossível. Agora, eu acho que tem limites também. Por quê?
Porque a palavra máscara, ela não só tem esse valor positivo, ela também tem um valor pejorativo. No sentido de que acaba a máscara, ela sendo aquilo que Fernando Pessoa, ironicamente, já dizia em um dos seus versos. Né? A máscara de tão colada à cara, ela vira cara. Significa dizer, eu não distingo o papel do que de fato eu sou. E, consequentemente, eu acabo fazendo essa confusão e me comportando de maneira muito ambígua, a ponto de isso se tornar um caso clínico. Né? Aí já não é meu departamento, mas a possibilidade disso virar um caso clínico, né? Esses transtornos que a psicanálise bem detectou, a psicanálise freudiana do começo dali, dos anos 20 para cá. Sobre o outro vídeo, o último que eu lancei, é o Faz de Conta da Educação. O que você acha que acontece porque a educação não funciona? Seria porque realmente a gente faz um faz de conta o tempo todo? Esse faz de conta também acontece na universidade? Não, em todo canto. A educação ela está em crise. Está em crise, eu não tenho dúvida, tem caráter econômico, a crise, caráter social, mas ela tem um caráter, eu diria, civilizatório. Nós estamos vivendo um processo muito violento, que é um processo de crise de aprendizado. E eu não culpo só os adolescentes, eu acho que é um conjunto de coisas, é um conjunto que envolve família, que envolve docentes, que envolve estudantes, que é o seguinte, de fato, estamos chegando no fundo do poço, que é assim, para que de fato serve estudar? Porque, olha, quando alguém diz que estuda, que tem como horizonte apenas o Enem, ainda é um horizonte. Pior é quando nem esse horizonte é horizonte. Nós estamos entrando nesse momento. Porque, olha, eu acho que a educação não pode ter como horizonte unicamente o Enem, vestibular, etc. Mas ter esse horizonte, para mim, já é alguma coisa. O pior é não ter nada. Digamos assim, há uma grande massa que está se educando, estudando, literalmente, para nada. Isso é a crise. Isso é uma crise. Quem primeiro detectou essa crise assim, de uma maneira mais filosófica foi uma filósofa liberal, inclusive, chamada Hannah Arendt. Ela tem um livro muito interessante sobre a crise da tradição. Nesse livro há um capítulo sobre a tradição em que ela vai fazer uma reflexão sobre isso. E ela percebe que o impacto mais violento dessa crise se dá exatamente no ensino. E eu diria, a universidade ela não está separada do processo educacional brasileiro. Por isso que há. Então, assim, agora, quando você usa a palavra faz de conta, que eu posso usar também, o faz de conta é o seguinte, é um dispositivo de subterfúgio. Eu preciso fazer de conta porque eu ganho disso para sobreviver. O aluno precisa fazer de conta porque ele precisa se enganar que ele vai receber um diploma tal, que pode ser uma bomba esse diploma, inclusive, pode significar nada na mão dele. Então, assim, esse processo, ele acaba virando um rito social. O faz de conta vira um rito social. Eu faço o que ensino, ele faz o que aprende, eu recebo meu salário no fim do mês, ele recebe o diploma no final do ano, estamos resolvidos. Sim, estamos resolvidos do modelo ritual, mas não estamos resolvidos do ponto de vista do conhecimento. Isso significa dizer, a crise é uma crise que não é da instituição educação, é uma crise do próprio processo de conhecimento. Que é assim, veja, com uma série de redes sociais, se eu sou um filho de classe média, que tenho um acesso a uma boa rede social, boa internet, eu fico perguntando, o que diabo eu vou fazer na escola, né? Assim, você às vezes está dando aula para o menino, você fala uma coisa, o menino está com o celular na mão, ele já está direto. Se ele for um menino esperto, você falou Epicuro, o menino já debulhou no Google Epicuro na própria sala de aula. Tá? Entende? Então, isso cria, na verdade, eu não sou contra que os meninos usem celular na sala de aula, às vezes quando eu reclamo, porque eles estão vendo bobagem, estão perdendo tempo que eu estou ali pago pelo Estado para fazer aquilo ali. Mas, por exemplo, já me aconteceu coisa muito interessante, de eu começar a falar, um poema de Fernando Pessoa, e não vinha, e eu dizia, minha gente, me desculpe, eu não sei o nome deste poema, tal. O menino foi lá, em 5 minutos, professor, o título do poema é esse. Então, veja, isso é um uso que eu acho interessante da internet. Agora, isso não alivia esse elemento fundamental que é o que eu chamo de crise do conhecimento. Então, a educação, ela não vive uma crise da educação, de todos os seus rituais. Pode ver que escola cresce, escola aumenta, tem gente doida para entrar na universidade, etc. Tal. Não, a crise é do conhecimento, que é uma coisa mais funda. Que é assim, o que é que eu vou fazer com o conhecimento na vida? De fato, eu preciso disso para ver? Pronto. Se o menino souber responder isso,